Olá, pessoal. Aqui é o professor Janiele Rubini Souza, seu professor da disciplina Inglês Instrumental, aqui no curso Licenciatura em Química. Na aula de hoje, vamos trabalhar a unidade 2, Reading Strategies 2, aula 2, Inference, inferência contextual. Passemos a ela. Bem, o objetivo desta aula é ajudar os leitores a deduzirem o significado de palavras ou frases desconhecidas usando o contexto em que elas aparecem. Então vejam que até mesmo em português nós fazemos inferências a todo momento. Quando encontramos alguma palavra ou alguma expressão que desconhecemos, nós a inferimos. Mas o que é a técnica inferência contextual? É a capacidade de interpretar e derivar o significado de termos desconhecidos a partir de pistas fornecidas pelo contexto circundante, como as palavras, frases ou até mesmo a estrutura geral do texto. E quais são os benefícios? A técnica de inferência contextual melhora a compreensão de textos ao permitir que os leitores deduzam o significado de palavras desconhecidas a partir do contexto. Promove a expansão natural do vocabulário e incentiva a autonomia na leitura. Eu trouxe aqui um exemplo bem interessante. Algumas palavras foram criadas, foram inventadas, essas palavras de fato não existem em nenhuma língua, e eu as coloquei aqui para que vocês percebessem como a inferência contextual é, se não for a mais importante, é uma das mais importantes técnicas de leitura de textos em inglês. Nós vamos começar a mostrar exemplos em português. Um belisque legal pra caramba. Ontem fui a uma calapate porque estava precisando de 2 quiosques emprestados. Pedi a calapatista para localizá-lo para mim, mas não consegui os 2 de que precisava porque um dos quiosques tem sido muito procurado pelos policolos da minha classe. Quando saí da calapate, encontrei um belisque que me convidou para ir a um Tramani, assistir a um Pinsky de Spielberg. Então essas palavras, belisque, calapate, calapatista, quiosque, policolo, Tramani e Pinsky, elas não existem. Elas foram inventadas e colocadas dentro do contexto para você perceber como é possível inferirmos significados a partir de um contexto. Então, quando eu digo assim, ontem fui a uma calapate, eu penso que vocês já tenham inferido, o cérebro de vocês já tenham inferido, e logo eu pedi a calapatista, vocês vão entender que aqui nós temos uma biblioteca, eu fui à biblioteca e pedi a uma bibliotecária. E logo, quiosque vai ser livro, né? Um quiosque emprestado. Policolos, pelo contexto, os senhores já devem ter inferido que é os colegas, os alunos, os colegas da minha classe. E aí, quando eu saí da biblioteca, encontrei um belisque, que é um amigo, que me convidou para ir assistir para ir a um Tramani, a um cinema, assistir a um Pinsky, a um filme de Steven Spielberg, tá? Que foi o diretor de Jurassic Park e Titanic. Logo, o título vai ser um belisque legal pra caramba, um amigo, um colega, né? Legal pra caramba. Agora eu trouxe um exemplo muito semelhante, só que em inglês. So, a day at the beach. On a sunny day, I decided to visit the beach. I packed my Zarco and a bottle of fruity juice. As I lay on the sand, I saw children building plivets near the shoreline. Their laughter was infectious. Então vejam, tá, que eu tenho outras palavras em inglês, quer dizer, um texto em inglês com algumas palavras que foram criadas, que foram inventadas, que não existem na verdade, que é Zarco, Frinty e Plivets. Então vamos lá. Um dia na praia. Em um dia ensolarado, eu decidi visitar a praia. Fica melhor dizer, eu decidi ir à praia. Eu arrumei a minha Zarco e uma garrafa de suco de Vrinti. Enquanto eu estava deitado na areia, eu vi crianças construindo plevets perto da linha da praia. Suas risadas eram contagiantes. Então veja que pelo contexto é possível perceber
que eu arrumei a minha bolsa ou a minha mochila e eu coloquei lá uma garrafa de suco de frutas, tá? E aqui eu vi crianças construindo castelos de areia próximo à linha da praia. Suddenly, a man with a big hat walked by selling blizzards. They looked delicious, so I bought one. Biting into the blizzard, it tasted like a mix of strawberries and something I couldn't describe. Então, de repente, um homem com um chapéu grande caminhou, mas vamos traduzir como passou. Passou vendendo blizzards. Pareciam deliciosos. Então, comprei um. Ao morder o blizzard, ele tinha um gosto de um misto de morangos com algo que eu não conseguia descrever. Então, eu acho que dá para inferir que blizzard é o picolé, né? Ou sorvete, né? Eu acredito que picolé, porque aqui está dizendo morder, não é? Então vamos em frente. E para finalizar, before leaving, I took one last dip in the sea. As the waves crashed, I felt a small quibble brush against my leg. I startled. I quickly made my way to shore, packed up my zarkle, and head home, reminiscing about the day's adventures. Senhoras, aqui nós temos mais a palavra zarkle, que nós já deduzimos. Ela não existe, tá, gente? Essas palavras não existem. Foram inventadas para mostrar para os senhores como a inferência contextual ela é das galáxias. Ela realmente é top de linha, tá? Então, ao sair, antes de ir embora, dei um último mergulho no oceano. Enquanto as ondas quebravam, senti uma pequena crabble roçar na minha perna. Assustado, rapidamente fui para a praia, ou para a areia, arrumei a minha bolsa, a minha mochila, e fui para casa, relembrando as aventuras do dia. Então dá para deduzir que Quibble seria uma criatura, uma pequena criatura marinha. Pode ser, eu acho que assim, roçando na perna, pode ser de repente uma alga, pode ser uma caravela, a gente não vai desejar, porque realmente, né, causaria aí um grande dano, tá? Mas poderia ser algum molusco, não sei, tá? Uma pequena criatura marinha que estava roçando na perna. Então vocês perceberam, né, a força, a potência que é esta estratégia, que é a nossa derradeira aqui da nossa disciplina inglês instrumental. Tem um texto que circula muito na internet, que ele é muito interessante. Eu gosto de trazer para trabalhar com os alunos e alunas. Então vejam, de acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola. Então veja que todas as palavras, excetuando-se, todas não, quase todas, mas algumas poucas não estão desarrumadas, né? Fora de ordem, mas a maioria esmagadora está. E o nosso cérebro ele foi capaz, né, de inferir, né, de consertar as coisas. Tá? Eu trouxe também um exemplo em inglês. At the local park, kids were flying kites in the sky. People were sitting on grass eating a picnic. A man played a guitar and everyone listened. Dogs ran around playing with balls. It was a day full of laughs and fun, a perfect day outside. Então veja que em inglês também o nosso cérebro vai inferindo e vai consertando e vai arrumando a casa. Sigamos adiante. Mais um exemplo. This small text is only here to show how our brain can do amazing things. Agora eu dificultei um pouco mais, eu coloquei números, tá? But now your mind is reading the code almost automatically without even thinking about it, right? You can be very proud of that.
Your skills are impressive. Well done. Então, a gente pode decodificar. Este pequeno texto se apenas está aqui, apenas para mostrar como o nosso cérebro pode fazer coisas impressionantes. Veja isto. Primeiramente, foi um tanto difícil, um pouco difícil, mas agora sua mente está lendo o código, quase automaticamente, sem mesmo pensar sobre isso, certo? Você pode ficar muito orgulhoso disto. Suas habilidades são impressionantes, né? Well done seria bem feito, ou seja, parabéns, ou tá? Muito bom. Mais uma. Every morning I go to the park and see birds flying high. The sun shines bright and the air is fresh. On the bench, I read my favorite book and drink hot coffee. Life is beautiful when you take a moment to enjoy small things. Don't you agree? Então, outro texto também que, por conta da inferência, nós conseguimos. Agora, eu trouxe um texto, já nos encaminhando para o final da aula, um texto aqui da química, tá certo? Então, practical activity in the context of chemistry, atividade prática no contexto da química. Então, não vou ler em inglês por conta do nosso tempo. Eu quero só dizer que Voltaire, Blivat e Quinides são palavras que não existem em nenhuma língua. Foram colocadas aqui por mim, propositadamente, para que os senhores e senhoras possam perceber o quanto a estratégia ou técnica de leitura de texto em inglês, Inference, ela é realmente das galáxias. Então vamos lá. No laboratório, a química Sara observou um voltane ocorrendo na superfície de uma solução. O voltane foi caracterizado pela formação de um Blivat sólido, o que indicava uma mudança química. Blivats são frequentemente formados quando duas soluções contendo íons reagem e criam um composto insolúvel. Então, vocês que são da área da química, vocês entendem muito bem essa linguagem aqui, solúvel, insolúvel, reação química, né? Mudança química, né? Então, eu acho que dá para a gente deduzir só a partir da próxima lâmina. Eu vou deixar vocês, então, né, o cérebro de vocês trabalhando e inferindo, e vamos prosseguir. Enquanto ela continuava seu experimento, Sara encontrou um frasco contendo um quinide. Quinides são substâncias que aumentam a taxa de reações químicas sem que sejam consumidos no processo. O quinide, ou a quinide, em seu experimento, foi crucial para aumentar a reação e garantir uma conversão completa de reagentes. Então vamos lá, gente. Eu acho que já deu para vocês tentarem deduzir. 1, 2, 3. Aí, gente. Então, o primeiro é reaction, ou seja, reação, né? O segundo é um precipitado, né? Vocês sabem muito bem o que é um precipitado na área da química, um precipitado sólido. Precipitados são frequentemente formados quando duas soluções contendo íons reagem e criam um composto insolúvel. Então, eu não estou falando em inglês para vocês da química, vocês entendem muito bem o que eu estou dizendo. E o outro foi o catalisador, né? E aqui está definindo o que são catalisadores. São substâncias que aumentam a taxa das reações químicas sem serem consumidas no processo. Tá? Então, vocês percebem como é possível inferir palavras desconhecidas a partir do contexto. Vamos para a segunda parte do texto. Eu trouxe aqui para vocês Forex e Fumarine. Vamos lá. Como não temos tempo para fazermos a leitura em inglês, vamos então falar em português, fazer a decodificação em português e lermos os termos que nós precisamos inferir. Tá?
Como que os senhores fariam essa decodificação? Eu vou aproveitar aqui para relembrar nossas aulas. Primeiro, os senhores procurariam as informações não verbais. Segundo, os senhores procurariam as palavras cognatas. Terceiro, os senhores procurariam as palavras conhecidas, as known words, palavras que já fazem parte do vocabulário prévio de vocês. E aí, essa decodificação seria feita de modo a inferir esses termos que eu coloquei aqui, que eu inventei, que eu criei. Então, vamos lá. Perto do aparelho de destilação, Sara notou um processo Forex ocorrendo em uma mistura. Isso era um sinal claro de separação de fases, onde diferentes componentes da mistura foram divididos com base em sua solubilidade e densidade. Esse termo eu quase não consegui falar. Solubilidade é um termo da química. O pessoal da química sabe o que é isso. O processo foi vital para isolar o produto desejado da solução. No fim do dia, Sara detectou fumerin, vocês vão deduzir, sendo, como eu posso dizer, Sara detectou fumerin sendo lançado, né, da mistura da mistura da reação, né, de uma reação da mistura. Vamos refazer. Sara detectou fumerin sendo eliminado, sendo lançado da reação de mistura, ou de uma mistura. The appearance of fumerin bubbles, né? Se viu, né? Bolhas de fumerin indicavam que a reação estava no seu estágio final ou na sua fase final, né? Ou seja, o aparecimento de bolhas de fumerin indicava que a reação estava em sua fase final. Esse subproduto gasoso marcou o fim ou a conclusão do processo de síntese. Então, acredito que tenha dado para os senhores e senhoras deduzirem esses dois termos. Vamos lá, 1, 2, 3. Pronto, separation, né? Sara notou um processo de separação ocorrendo em uma mistura, né? Aqui, Sara detectou um gás sendo eliminado ou sendo lançado, né, da reação da mistura. E também o aparecimento de bolhas de gás indicava que a reação estava em sua fase final. Então, gente, ficou muito claro. Eu vou aqui, então, me despedir. Naquele quadrozinho que eu chamo de Food for Thoughts. E hoje eu trouxe ele, Albert Einstein. E ele vai dizer o seguinte: Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. Então, a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação dá volta no mundo, ou circunda o mundo. Ou seja, nós podemos viajar por meio da imaginação, né? Nós podemos dar uma volta ao mundo, podemos estar em qualquer lugar por meio da imaginação e não necessariamente por meio do conhecimento. E eu vou me despedir dizendo thank you very much, muitíssimo obrigado, take care, se cuida, bye. Bye, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima.